Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Olá pessoal, bem-vindos à divulgação de resultado do terceiro trimestre da companhia. A gente vai passar rapidamente pelos destaques, depois o Arthur vai apresentar o desempenho operacional, o Guilherme Gebara vai apresentar o desempenho econômico-financeiro e eu devo finalizar a apresentação com alguma parte do desempenho financeiro e os eventos subsequentes abrindo para perguntas e respostas de vocês. Então, logo passando pelos destaques, temos 6 destaques do trimestre. O primeiro destaque é a receita operacional aumentou para 18,4 milhões de reais. Isso representa 58,4% de aumento em relação ao outro trimestre. E ainda assim, a gente não ainda apropriou as receitas do Domo e do Station que a gente lançou esse ano. A gente vai falar um pouco mais para frente disso. Além de tudo, tivemos uma redução de 88% do nosso endividamento em relação ao final do ano e 28% em relação ao último trimestre. Basicamente, o que a gente percebe é a redução da FGTS logo no começo do ano e no último trimestre a gente teve uma redução muito grande em relação à quitação da dívida com o Projeto Fama, dívida de financiamento à produção. Em terceiro ponto, quitamos a CCB BIC, esse é um efeito subsequente, não representa ainda no terceiro trimestre de 2023, o resultado vai representar no quarto trimestre de 2023. E tivemos o lançamento do Domo e do Station, o Domo lançado em setembro de 2023 e o Station em julho. Esses projetos ainda não estão apropriando, eles devem apropriar no quarto trimestre, assim como a gente comentou no item da receita operacional. Finalização da obra do ABITS, do Fama, tiramos o ABITS, averbamos o ABITS, então tivemos entrega 100% das obras, das torres lá. Ainda falta uma fase da parte comercial, mas é muito finalzinho, até o final do ano a gente tem o ABITS total do Fama, última obra do legado que a gente finaliza aqui. E por último, a finalização, a homologação da oitava tranche de aumento de capital, isso dentro da recuperação judicial, ao qual representou 17,1% de redução do passivo da companhia, os passivos concursais estes. Agora eu passo a palavra para o Arthur para falar sobre o desempenho operacional. Olá pessoal, tudo bem? Vamos passar rapidamente pelo desempenho operacional para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a performance da companhia. Seguindo o primeiro slide, a gente teve no trimestre um pouco mais de 10 milhões de vendas brutas. Essas vendas ainda não aparecem o que a gente performou nos novos projetos de Domo e Station. Então aqui basicamente estão aparecendo as vendas correspondentes ao Fama, nosso projeto de Goiânia, tá bem? Então, quando eu passo para o slide seguinte, as vendas contratadas por segmento, a grande parte da contribuição foi sim do Fama, quase 98%, quando a gente olha no segmento médio, e a grande parte disso no Centro-Oeste, perfeito? Quando a gente olha o estoque e a valor de mercado, parte do nosso estoque ele está em construção e uma parte concluído, tá certo? Então, grande contribuição desse estoque ainda está no Fama. Quando a gente olha para o Land Banking, tanto o projeto do Domo quanto o projeto do Station, eles ainda constam, por uma regra contábil como Land Banking,
No trimestre seguinte, eles vão aparecer, eles migram de Land Bank para projeto performado com venda, tá ok? Bom, então a Nova Fama é um projeto que foi bastante bem executado, com cronograma de obra cumprido e com o lucro projetado entregue, tá certo? Fase 1 e fase 2. O Look, um projeto com um super resultado, um estoque pronto que a gente comprou e que ele foi importante no ano passado. E os projetos de 2023, tanto o Station quanto o Domo, já foram lançados e vendidos em praticamente metade deles, então a gente está num ambiente bastante confortável de que eles venham a contribuir para o resultado futuro e que já aparecerão no quarto trimestre desse ano. Então, o Station é um projeto que fica em frente ao metrô Vila Madalena, é o primeiro projeto de incorporação tradicional da nova geração, então um projeto que a gente fez com muito cuidado e que a equipe operacional foi capaz aqui de entregar os resultados pactuados. E quando a gente olha o Domo, é um projeto que a gente fez no ambiente Solve, era um projeto de obra interrompido que a gente comprou a condições bastante convidativas e marca a retomada do Grupo Viver, mas através da bandeira Solve aqui na região de São Paulo. A gente teve uma performance muito bacana no Parque 183 e agora a gente já vai mostrar no quarto trimestre o resultado do Domo em Diadema, tá ok? Então essa foi os resultados operacionais da companhia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Arthur. Meu nome é Guilherme Gebara. Vou dar prosseguimento aqui na apresentação do desempenho econômico-financeiro da companhia. A gente inicialmente começa a apresentar para vocês um pouco do incremento nas nossas receitas operacionais do TRI. A gente teve um número expressivo, uma melhora importante, fruto basicamente na venda do legado e principalmente do Nova Fama, nosso empreendimento em Goiânia. Na sequência aqui, a gente fala um pouco dos resultados a apropriar. Lembrando, e isso é muito importante ser dito, que nesse TRI ainda não está contemplando as vendas do Domo, da região de Diadema, um empreendimento brownfield, estilo Solve, que realmente não tem concorrentes da mesma altura ali na região, um empreendimento bem importante. Quem for da região, aconselho passar e conhecer. E também, desculpa, voltando ao slide, e também o Station Vila Madalena, que é um greenfield, e aí sim uma incorporação robusta, fica a 20 passos do metrô, um empreendimento fantástico para quem quiser investir aqui em São Paulo, ou para quem gostar da região, uma região bem importante aqui da nossa cidade. Tá certo? Próximo slide. Eu vou falar um pouco agora da carteira de repasse. A gente vem diminuindo sensivelmente o legado, né? Então a gente tem vendido praticamente as últimas unidades remanescentes e principalmente do Nova Fama, um desempenho de venda importante, robusto, praticamente zerando este empreendimento, e o resultado dessas receitas é muito possível a gente conseguir verificar isso no slide. Tá? Isso é muito importante porque a gente tem finalizado e recebido toda a receita dos últimos empreendimentos da companhia da gestão antiga, né? E já começando, batendo na porta dos novos empreendimentos que estão querendo começar a mostrar aqui e trazer esses resultados robustos também que estão vindo. Para finalizar, a gente fala um pouco do G&A. A gente tem dedicado bastante tempo na gestão da companhia em diminuir sensivelmente esse G&A, tentando deixar a companhia cada vez mais eficiente, com as despesas bem equilibradas. A gente conseguiu uma diminuição importante nesse último TRI, mas ainda está em linha com o que a gente tinha projetado e a gente espera crescer cada vez mais nessa eficiência, tendo a estrutura necessária, mas uma despesa bem equilibrada e sendo monitorada mês a mês. É isso, gente. Eu vou finalizar minha apresentação aqui, vou pedir para o Ricardo finalizar os números aqui, principalmente da parte do balanço da companhia. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou voltar aqui para apresentar a demonstração de resultados do trimestre, né? A gente teve nesse trimestre um lucro bruto de 6,4 milhões de reais, o que é um efeito positivo, né? A gente teve um último trimestre um pouco pior, nesse trimestre a gente volta no lucro bruto. Acho que é muito importante ressaltar que nesse lucro bruto não representa ainda a apropriação do resultado do Station e do Domo, são os dois projetos que a gente lançou recentemente. Esses projetos devem voltar, devem apropriar
dentro do resultado a partir do próximo trimestre. Em relação ao G&A, a gente conseguiu manter o G&A nos patamares que a gente veio trabalhando nos últimos anos. Quer dizer, estamos sempre preocupados em redução, até tivemos uma pequena redução, se você for ver o efeito real disso. Então, em relação ao G&A, então a gente está sempre gerenciando esses custos, e esse é um trabalho que a gente vem fazendo para adequar a companhia ao patamar dela atual e às novas projeções de, eventualmente, novos projetos, né? Então, eu acho que a linha que entra em destaque aqui é os outros custos, né, que foram 31 milhões de reais. Aqui tivemos boa parte, aliás, 95, 96% de efeito da conversão da oitava tranche de aumento de capital. Então, muito do passivo que a gente buscava como provável, ele acabou sendo convertido também, efeito da oitava tranche. Isso reduz muito o passivo, foi convertido em capital social da companhia e dá um efeito muito positivo para a companhia de de-risking, né? Tipo, estamos cada vez mais reduzindo o risco, e por esse motivo, desse valor alto de 31 milhões de reais, a gente acabou fechando o trimestre com 37 milhões e 500 de prejuízo, né? Esse efeito, conforme a gente for cada vez mais encerrando a recuperação judicial, ele deve diminuindo até a gente chegar de fato aos números mais próximos da realidade, principalmente da lucratividade dos projetos que a gente vem fazendo novos aqui hoje em dia, tá? Indo para o próximo slide, vocês podem perceber que mesmo tendo aquele prejuízo todo, a gente manteve o nosso patamar de caixa, né? Então a gente saiu de 30 para 25. Esse gasto de caixa, esse cash burn que a gente acabou tendo, foi principalmente porque os novos projetos estão no começo, né? O Domo Station, então a gente está focando em fazer esse investimento, e os lançamentos eles acabam tendo uma demanda de caixa um pouco maior no começo, é o qual deve estabilizar ao longo dos próximos meses também. Falando aqui do endividamento, né, então a gente reduziu muito o endividamento para 31 milhões de reais. Dentro desses 31, a gente tem aproximadamente 11 milhões ainda, que é da CCB da BIC, ao qual a gente quitou em outubro, inclusive, foi um evento subsequente, então a gente deve ter mais redução ainda. E o restante, praticamente todo o financiamento do Fama, que também vem se autoliquidando. A gente estima que até o final do ano, ou começo do ano que vem, ele vai estar 100% liquidado. Então a gente está falando aqui de uma companhia de virtualmente dívida zero, né, se a gente for olhar dessa forma. Então, é importante ressaltar que a gente conseguiu trabalhar um de-risk muito grande da companhia, né, contra principalmente os 240 milhões, 250 milhões que a gente tinha no final do ano passado, né. Falando aqui dos eventos subsequentes, então a gente teve aqui a quitação do CCB do BIC, né, isso aqui foi uma antecipação da dívida que a gente tinha de vencimento no final do ano que vem. Essa dívida era mais cara e a gente achou por prudente quitar a CCB do BIC e reduzir o custo financeiro da companhia. E, além de tudo, a gente já teve a obtenção do financiamento do Station, já assinamos, já protocolamos. Quer dizer, o Station tem sua obra, seu financiamento garantido até o final dele, né? O que é muito importante, um projeto nascer com o seu financiamento contratado. Ele foi lançado agora em julho desse ano e ele tem praticamente a garantia que vai terminar com esse financiamento contratado, né? Além de tudo, o Domo também estamos trabalhando em cima dele, desse financiamento, estamos muito próximo de fechar e esse efeito também deve ser representado no quarto trimestre desse ano, tá? Então aqui agora eu abro para perguntas e respostas e para depois fazer um pronunciamento final. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, escreva na opção Chat. Bom, pessoal, temos algumas perguntas aqui, eu vou ler elas e já responder. Então, basicamente, a primeira pergunta é sobre o Jardim Alfomares, a evolução dele, eventualmente alguma negociação com a prefeitura, outro tipo de evolução. Acho que na prática aqui é bom a gente entender que tem uma complexidade maior, né, sobre esse processo. As conversas com a prefeitura são frutíferas, são evolutivas, mas é um processo um pouco mais demorado, então tem que se compreender digamos assim, um pouco mais difícil de dar previsibilidade, então tem que se compreender pela tecnicidade da questão, um pouco mais de demora, né, nesse processo. Então, acho que esse é um lado. E o segundo lado, acho que todo mundo tem que deixar muito claro aqui que, defendendo os interesses da companhia, a gente ainda mantém os processos jurídicos com, digamos assim, o pleito da própria incorporação. Então, mesmo que a gente tenha uma solução alternativa
com a prefeitura, essa não é a única solução que a gente deixa, digamos assim, nas nossas mãos. Temos também a possibilidade de voltar a incorporar sobre esse terreno. Obviamente, tem um processo jurídico que vem andando, todos sabem que a gente ganhou em segunda instância, está em terceira instância, tem uma discussão jurídica sobre tombamento, administrativa sobre tombamento, que também estamos discutindo, mas estamos bem defendidos e eu entendo que a gente deve evoluir para uma solução positiva e nossa tendência é sempre buscar o mais amigável possível e caso não seja o possível, a gente vai trabalhar para maximizar esse ativo dentro da legalidade, né? Então, acho que é isso. Acho que a segunda pergunta aqui foi sobre o Vila Madalena, né? Então, entendendo que a performance foi muito boa, como que está a previsão sobre isso. A gente está bem otimista com o Vila Madalena. De fato, as vendas deles superaram no primeiro momento. Hoje em dia está um pouco além, um pouco mais rápido do que a curva era esperada de venda, né? Eu acho que um projeto imobiliário é importante sempre ressaltar que se você está vendendo muito rápido, provavelmente você tem até uma precificação ruim, né? Tipo, então, você justamente conseguir obedecer a sua curva de venda naquela precificação para você maximizar os seus ganhos. Então, a gente está bem otimista, assim, com o Vila Madalena, assim como com o Domo, que é o projeto que a gente lançou recentemente, quando a gente falou dos fatos subsequentes, também teve uma evolução muito boa. A gente deve apropriar esses resultados do próximo trimestre para dar mais clareza, mas estamos bem otimistas com os dois projetos, o Vila Madalena já com o financiamento contratado e o Domo em vias de finalizar a contratação do financiamento, que representaria, inclusive, a apropriação desse resultado já no quarto trimestre, né? Então, acho que isso é importante, né? Aí teve uma pergunta aqui sobre a tranche de aumento de capital, né? Eu acho que esse é um ponto que é sempre muito importante deixar claro, né? A gente já divulgou e demonstrou de várias formas que tem vários dos passivos que estão provisionados em contencioso, né? Que a gente chama daquele passivo do legado, do passado, o qual a incorporadora de fato teve alguns problemas. E aí ele acabou ficando provisionado, muitos deles em provável, muitos deles impossíveis, né? E de tempos em tempos é uma obrigação dentro do plano da recuperação judicial, apesar da recuperação judicial ter encerrado, é uma obrigação dentro do plano da recuperação judicial, mesmo após o final dela, e convertendo esses créditos. Então, a gente faz tranches de conversão desses créditos, né? E na última, que foi a oitava tranche, a gente fez uma tranche relevante, foram mais de 300 processos convertidos em passivos em capital social, lembrando a R$ 198, que é conforme o plano, né? Tipo, o plano que a gente aprovou em assembleia, né? E isso fez com que a gente tivesse um efeito de praticamente 39 milhões de baixa de passivo, né? Sendo que uma parte deles já estava provisionado como provável e uma parte estava como possível ainda, não estava dentro do balanço, mas ele estava dentro do ITR, digamos assim, na nota explicativa dos prováveis, né? Então, isso que é importante ressaltar, que a gente tinha, assim, o passivo mapeado e demonstrado ao mercado. Lembrando que essa conversão, em termos de redução de passivo e em termos de diluição, ela é muito positiva, né? Digamos assim, esse plano aprovado foi muito positivo. Lembrando que a gente converte esses débitos a R$ 198, sendo que a ação, de certo modo, está a 3,30, 3,40, né? 3,50, está variando assim ultimamente. Mas isso demonstra que a gente baixa esse passivo 100%, tendo uma diluição muito baixa do capital do cap table da companhia, né? Então, acho que esse é um pouco do ponto aqui da oitava tranche, tá? Teve aqui uma pergunta sobre se tem previsões de novas tranches, né? A gente tem sim, a gente não tem a data exata, se a gente vai conseguir fazer agora no quarto trimestre ou no primeiro do ano que vem, mas a gente já gostaria de fazer o quanto antes mais tranches, porque quanto mais tranches a gente faz, principalmente com mais volume, mais rápido a gente baixa o nosso passivo e aumenta o capital social, e isso deixa um balanço mais limpo para a companhia, né? O que representa mais a realidade da companhia, né? Então, a gente tem sim essa previsibilidade de fazer mais tranches, mas a gente não tem a data exata, né? Até porque entre uma tranche e outra é importante a gente ter a preparação, porque são muitos processos, um operacional muito grande,
digamos assim, para a gente conseguir fazer essas tranches de aumento de capital. Então, às vezes precisa de um pouco mais de prazo, digamos assim, para a gente conseguir ganhar volumetria e ter uma tranche relevante, né? Fazer uma tranche que tenha poucos créditos não faz sentido até pelo custo financeiro, né? Então, custa para a companhia fazer uma tranche de aumento de capital, fazer todo o processo de subscrição e por aí vai, né? Aqui tem uma pergunta sobre perspectiva de novos negócios, né? Eu acho que a gente, de novo, né, a gente toma cuidado para não dar nenhum tipo de guidance, né? A gente hoje não publica guidance ainda, mas a companhia vem trabalhando, sim, com perspectivas de novos negócios. A gente claramente, dentro do negócio Solve, que é o negócio de obras, né, tipo de compra de obras interrompidas, ativos alternativos, ele tem margens melhores, a gente vem trabalhando com a possibilidade, sim, de aquisição de novos projetos. Então, hoje, esse é o trabalho todo que a gente vem fazendo. De novo, não pode soltar guidance, tome muito cuidado com isso, mas existe sim um trabalho interno, metas internas para a gente, sim, fazer injetar novos projetos na companhia. Bom, pessoal, acho que foram essas as perguntas, né? Também, se alguém mais tiver perguntas, fiquem à vontade para mandar para o nosso RI. A gente tem aqui a disponibilidade de todo o pessoal de RI para fazer esses questionamentos, tanto técnicos, operacionais como financeiros, e alguma dúvida maior sobre a complexidade que é a nossa recuperação judicial, né? Que nem eu falei, por mais que a gente já tinha ultrapassado, já tenha encerrado o plano de recuperação judicial, ainda se tem, digamos assim, um tail de créditos para a gente convergir dentro desse plano, e estamos à disposição aqui para tirar essas dúvidas todas, tá? Agradeço a todos aqui pela presença e ficamos à disposição para responder qualquer coisa aí. Obrigado a todos. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.